Queria desejar a todos um bom dia. Passando aqui essa manhã para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu vou ler dois versículos que se encontram em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz: Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Nós ficamos sempre maravilhados com a palavra de Deus. Deus, ele quis revelar-se, ele deu-se a revelar-se ao homem por meio da sua palavra. É interessante que nós aprendemos que a revelação de Deus, ela se dá por três maneiras diferentes. A primeira revelação, ela está pautada mais em relação ao conhecimento do homem ou a tentativa de prefigurar um Deus, de formular a existência de um Deus ou de crer na existência de um Deus. Então, se você for na cultura mais distante que existe, talvez existindo ali duas ou três pessoas reunidas como uma família ou como um grupo, um clã, você vai ver essas pessoas adorando algum tipo de Deus. Pode ser o sol, pode ser as árvores, pode ser a lua, mas eles vão ter noção que existe um ser superior. E eles vão dizer que esse ser criou todas as coisas. É interessante isso. Ninguém ensinou para eles que tinha um Deus. Ninguém disse para eles que tinha um Deus. Mas por causa da observação, que aí entra a segunda revelação, que é a natureza. Talvez esses nativos, eles olham para a natureza e ficam maravilhados e compreendem que foi necessário alguém grandioso, alguém perfeito, para ter criado todas essas coisas. E esse ser, todos nós sabemos que é Deus. Então, a segunda revelação que é apresentado ou que nós conhecemos é a natureza. A natureza revela a existência de Deus, revela a sua perfeição, a sua eternidade, revela a sua criatividade, inteligência. A natureza ela revela a grandeza de Deus, a eternidade de Deus. Então, nós temos esses meios para contemplar a existência de um Deus. E dá para nós termos alguma noção a respeito de quem é ele. Ele é um ser moral, é um ser inteligente, e só que ele não quis ficar de alguma forma apenas com esses dois tipos de revelação, dar esses dois tipos de revelação ao homem. Não. Ele resolveu se revelar por meio da palavra escrita, o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais perfeito que existe. É o livro mais lido e mais distribuído que existe na humanidade. Por que não dizer o livro mais antigo, que é usado hoje por milhões de pessoas em todo o mundo? E nós entendemos que isso só acontece por um meio sobrenatural. Então a Bíblia Sagrada, ela é um livro perfeito. Neste livro, nós encontramos coisas gloriosas. E eu queria compartilhar sobre as quatro verdades que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas que é desapercebido ou deixado de lado pelas pessoas que não a conhecem. A primeira verdade que é revelada é que Deus ele ama o homem e tem um propósito maravilhoso para ele. É isso mesmo. Há um propósito perfeito de Deus para o homem. Deus preparou, Deus é um Deus de propósito. Ele criou o sol e a lua com propósito. Ele criou as árvores com fruto, com propósito. Ele criou a água, o ar, o fogo, com propósito. E por que que Deus iria criar o homem sem propósito? Por que que o homem iria viver nesse mundo sem ter uma direção, sem ter um propósito? Então nós entendemos, e a Bíblia diz que ele ama e tem um propósito. A Bíblia fala em João 3,16 o seguinte, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso mesmo. Ah, quando nós meditamos nesses versículos, nós entendemos o quê? Que Deus ele enviou o seu Filho. E Jesus Cristo ele veio a esse mundo e ele falou o seguinte:
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. O que seria uma vida em abundância? Quando nós entendemos que alguém só pode oferecer vida a alguém que está morto. Então, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, é porque nós, de alguma forma, estamos mortos. De alguma forma, nós não temos vida. De alguma forma, nós saímos do propósito e nós não temos a abundância que Deus quer que nós venhamos ter. Essa vida em abundância, ela tem a ver com paz, tem a ver com a longanimidade, né? A longevidade, no caso, onde nós teríamos uma vida mais longa, porque nós entendemos que o primeiro, o primeiro, o primeiro casal, eles erraram, eles pecaram, Adão e Eva. E aqui é que onde entra a segunda verdade. A primeira é que Deus ele ama o homem e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. A segunda verdade é que o homem é pecador. A Bíblia diz que esse casal, Adão e Eva, eles transgrediram a lei de Deus. Pecar significa errar o alvo. Pecar significa ficar aquém daquilo que Deus ele pré-estabeleceu para o homem. Pecar significa desviar-se do propósito a qual Deus preparou para ele. Então, a Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores, a segunda verdade. Todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus. O pecado, ele cria um abismo entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é sublime. Nós podemos comparar a santidade de Deus com a intensidade da luz do sol. O que aconteceria se nós nos aproximássemos do sol? Qual seria a consequência disso? Com certeza ninguém jamais irá conseguir. Ninguém jamais irá conseguir se aproximar do sol. Por quê? Porque o sol, a luz dele é intensa, o calor dele é intenso e nós seríamos destruídos. Pois é. Da mesma forma, Deus, a santidade dele emana toda essa intensidade, de tal forma que ninguém pode ficar na presença dele. Muitas pessoas falam: ah, se Deus existe, por que que ele não aparece? Mas esse é uma indagação de um tolo, porque ele não sabe quem é Deus. Ele não conhece quem é Deus. Se Deus se manifestasse, todo mundo seria destruído por causa do pecado. Ele é puro de olhos, ele é santo. Não só santo, mas a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo. Perfeitamente santo. Alguém que é sublimamente santo. Alguém que é distintamente santo. Alguém que está acima de todos em santidade. Esse é Deus. É aquilo que é apresentado na Bíblia. Então, nós temos dois extremos: um ser que é infinitamente santo e seres totalmente depravados, pecadores, inclinados ao mal. Quer dizer para você que nós já nascemos com a inclinação para o mal. A Bíblia fala em Gênesis que os pensamentos do coração do homem são mal desde a sua meninice, porque nós já nascemos com a raiz. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu sou pecador, então a consequência para o meu pecado é justamente a morte. Você não vai conseguir se desvencilhar. Se nós passarmos a vida todinha, nós não vamos conseguir se livrar do pecado. Nós não vamos conseguir deixar de pecar. Então, qual seria a saída para o homem? Qual seria a saída para mim, para você? Graças a Deus por Jesus Cristo que nós temos a resposta. E aí vem a terceira verdade que eu queria apresentar a você essa manhã. Que Deus ele nos ama, primeira verdade. Que Deus ele nós somos pecadores, a segunda verdade, nós somos pecadores. E a terceira verdade é que Jesus Cristo ele é a única solução para mim e para você. Eu queria que você entendesse que Jesus Cristo ele não teve pecado. Jesus Cristo ele foi tentado em todas as coisas. Satanás ele tentou corromper Jesus, mas ele não pecou. Ele foi tentado. Ele foi santo, ele foi perfeito na sua procedência. Jesus ele amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Jesus ele honrou pai e mãe. Jesus ele guardou o dia de descanso. Jesus ele não matou, Jesus ele não roubou, Jesus ele não cobiçou, Jesus ele não
de alguma forma deixou a desejar. Ele foi perfeito. A Bíblia fala que ele veio com essa missão. A Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Foi exigido por Deus que alguém justo, alguém perfeito, alguém que pudesse cumprir as exigências da lei de Deus em perfeição. Deus não encontrou nenhum ser humano que fosse capaz de cumprir as exigências. Mas Jesus, ele se fez carne. Jesus, ele habitou entre os homens. A Bíblia fala no versículo seguinte do capítulo 1 de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, ele veio e não teve pecado. Agora, com essa verdade em mente, nós conseguimos entender por que que Jesus morreu. A Bíblia diz o seguinte, que ele foi conduzido à cruz, que ele foi levado, ele foi condenado à cruz. E a Bíblia vai dizer que quando ele está na cruz, ele vai dizer, Pai, por que me desamparaste? Ele vai dizer isso. Por que que Jesus fala essas palavras na cruz? Em primeiro lugar, não era para ele estar na cruz, porque ele não tinha pecado, ele não tinha erro, ele não poderia ser condenado. Segundo, quando ele fala, por que me desamparaste? Isso significa que algo aconteceu. Algo aconteceu de tal forma que fez com que Deus olhasse para Jesus com desprezo. E o que foi isso? Foi justamente, meu amigo, todos os nossos pecados, os seus pecados, os pecados do primeiro homem até o último homem que vi sobre a face dessa terra, caiu sobre ele. E a Bíblia diz que ele se tornou abominável para Deus. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. Todos os meus pecados, os seus pecados caíram sobre Jesus e a Bíblia diz que ele morreu, ele expirou, ele entregou o seu espírito ao Senhor. É interessante isso. Jesus Cristo, ele já pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Jesus Cristo, ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus, ele já efetuou todas essas coisas por nós. É interessante, ele morreu por nossos pecados, mas ele ressuscitou. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Jesus Cristo, ele ressuscitou, mostrando que ele tem o poder sobre a morte, mostrando que nada pode deter aqueles que são santos diante de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele pagou o meu e o seu pecado. Agora nós, quando aceitamos a ele, aí nós entramos na quarta verdade que eu queria transmitir. A primeira é que Deus ama você, a segunda é que você é pecador, a terceira é que Jesus é a única solução e a quarta verdade é que só nós precisamos aceitar essa verdade. Nós precisamos receber a Jesus Cristo. Nós precisamos confessá-lo como nosso Salvador. Por quê? Porque somente Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. O homem não vai ser salvo por suas boas obras, o homem não vai ser salvo por outro meio, o homem não vai ser salvo por outra pessoa, a não ser por Jesus Cristo. É por isso que ele fala enfaticamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque foi ele que levou sobre si os nossos pecados, foi ele que pagou o preço. É ele, o primogênito de Deus, o unigênito de Deus. E todas aquelas pessoas que creem nele podem ter a certeza que irão receber de Deus o perdão. Quando nós nos chegamos a Deus humildemente, nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós se aproximamos de Deus, nós sentimos logo a nossa pecaminosidade. Nós sentimos logo a nossa impureza, porque Ele é santo. E nós automaticamente deixamos de lado tudo isso e se entregamos a Cristo. Então, é isso que acontece. Nós recebemos a Cristo Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele começa a produzir em nós o que nós chamamos de santidade. O que é santidade? É não pecar? Não. A santidade é uma aversão ao pecado. Então, o que que acontece quando nós aceitamos a Cristo de verdade, genuinamente? É chamado na Bíblia de conversão. Você se converte não para uma religião, mas para uma nova conduta.
Isso significa que você não tem mais prazer no pecado, você odeia o pecado, você abomina o pecado, você se afasta do pecado, você não quer de forma alguma ter comunhão com o pecado. Então nós passamos agora a se livrar, nós passamos agora a evitar, nós passamos agora a vigiar tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Nós recebemos o perdão de Deus e nós recebemos em nós do Espírito Santo essa santificação. E tantas outras coisas que nós recebemos. E os versículos que eu li aqui, para encerrar, diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Essa verdade, o que eu estou falando, é que era para os judeus. Os judeus, eles rejeitaram o seu Messias. Mas quer dizer que eu e você hoje, nós temos a oportunidade. A Bíblia nos garante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe qual é a maior evidência de que nós realmente recebemos a Cristo em nossas vidas? É porque a nossa mentalidade não vai ser mais de criatura, nem de servo, mas vai ser de filho. Uma criatura, ele vai se ajoelhar e vai dizer: Deus, se tu existe, me tira dessa aflição, me tira dessa dificuldade. Mas um filho de Deus, ele não vai jamais orar assim. Ele vai dizer: Pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, eu sei que essa dificuldade que eu estou passando vai fazer com que eu crie um relacionamento maior contigo. Então, ajuda-me. Então, me fortalece. Essa é a oração de um filho, totalmente diferente de uma criatura ou de um servo, de uma pessoa indiferente. Então, hoje nós temos a oportunidade. É tão sério, meus amados irmãos, meus amigos, é tão sério o inferno que foi necessário o Filho de Deus vir aqui para livrá-los. Por quê? Porque que Jesus ele veio, porque ele não quer jamais que as pessoas sejam condenadas. Jesus Cristo já sabia que se não fosse ele, as pessoas já estariam condenadas. Então, hoje, nós não temos o livre-arbítrio no sentido de escolher servir a Deus ou não. O nosso livre-arbítrio hoje está relacionado a nós escolhermos se nós desejamos o céu, a intimidade com Deus, o amor de Deus em nosso coração, a pureza de vida, ou sermos condenados com os anjos maus. Então, Cristo está dando essa oportunidade hoje. Se você humildemente reconhecer que é pecador, se você humildemente orar ao Senhor, com certeza Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai sarar as suas enfermidades, Ele vai sarar os seus pecados e você vai ser salvo para a glória de Deus. Então, o meu pedido é que hoje mesmo você possa fazer essa oração. Eu queria, para encerrar, fazer uma pequena oração. Pai, eu quero agradecer a Ti pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós reconhecemos, Pai, o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa impureza diante da Tua santidade. Mas nós somos gratos porque o Teu Filho, por meio do Teu sacrifício, nos fez santos, nos fez pessoas que procuram andar na retidão. Ó Deus, agora nós podemos amar a retidão, podemos amar a verdade, porque o Teu Espírito Santo está em nós. Pai, eu oro para cada um, Senhor Jesus, que escutaram esse áudio, que eu possa abençoá-los, que eu possa abrir as mentes deles, Senhor Jesus, para que eles possam receber de Ti a salvação, o entendimento, para que eles possam ter os seus nomes escritos no livro da vida. E assim, Pai, no último dia, naquele grande dia, onde todo o joelho dobrará, em que toda língua confessará o Teu nome, Senhor Jesus, eles possam estar de pé, dizendo que valeu a pena ter renunciado ao mundo, ter renunciado às concupiscências da carne, às vontades da carne, o pecado, para viver para Ti. Pai, eu oro que todo, Senhor Jesus, venha receber, que Tu possa abençoar a cada um, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu oro, já te agradecendo. Amém. Então é isso, meus irmãos, que Deus possa abençoar. O Senhor, ele tem grandes coisas, ele tem um propósito, ele ama você e com certeza está disposto a ajudar você nessa caminhada, nessa jornada.